Assim como toda arte e sua técnica que nós temos falado durante nossas aulas, a gravura é uma técnica muito interessante, muito importante para a comunicação. É uma técnica milenar que nós vamos identificar em períodos primitivos, na antiguidade. A gravação de imagens em suportes como a pedra ou a madeira, para depois serem utilizados como matrizes de impressão sobre o papel ou tecido, já era empregada pelos egípcios e conhecida pelos chineses desde o século II. Sua redescoberta se deu na Europa, nos meados lá do século XV, quando o uso da xilografia cumpriu o papel de grande veículo propagador de imagens e textos. Ou seja, o que vemos aí é a sua função de comunicação, de propagar tanto como veículo de textos, de comunicar a partir da linguagem textual, como da linguagem a partir das imagens. Nesse sentido, esse aspecto chamado de xilogravura é exatamente essa formação, essa função da gravação das imagens em suportes como pedra e madeira, como falamos agora inicialmente. Esse tipo de imagem impressa, com reprodução de várias outras imagens a partir dessa matriz, vai proporcionar aos artistas daquela época, pensadores daquela época, uma importante ferramenta de desenvolvimento das ciências, das ideias, das letras que começam a circular naquele momento. E justamente no século XV, esse tipo de arte, de gravura, vai ter uma importância muito grande para aquela sociedade. Vão ser impressas muitas realidades daquela sociedade, como as imagens religiosas e na impressão de cartas. Esse tipo de arte também vai substituir algumas outras formas de comunicação que privilegiava só uma determinada parte da sociedade, uma elite, uma nobreza, e vai criar possibilidades maiores, amplas, de divulgação para a maior parte da população daquela época. Então, o acesso às informações, ao conhecimento, vai ser facilitado a partir desse procedimento, desse processo de gravura. No século XVI, um artista chamado Albert Dürer, que nós vemos aí na página 12 do nosso livro, ele é um artista do período do Renascimento, desse século XVI. A gravura, nesse período, vai ser aprimorada e ele vai ser um grande renovador desta arte. Ou seja, ele vai contribuir muito para essa renovação, esse aprimoramento da arte em gravura. E nesse século XVI, vai ser criada a gravura em metal, uma forma de impressão mais apurada, que vai produzir uma melhor qualidade, uma melhor definição da imagem, uma durabilidade maior da matriz, diferente da madeira, que ia se deteriorando. O processo de grandes tiragens, né, de quantidades de artes que vão ser impressas a partir dessa matriz, vai ser ainda maior, por conta dessa chapa de metal, bem mais resistente a esse processo de impressão das imagens. Então, nesse período do século XVI, é que vai se consolidar esse aspecto da gravura em metal. E nós vamos identificar que essa forma de expressão vai estar vinculando
neste período em toda a Europa. A partir de então, a gravura já não é mais em madeira, vai cada vez mais sendo usada para finalidades documentais, isto é, ela vai tendo a utilidade de acordo com o cenário social, ou seja, conforme aquelas determinadas sociedades ocidentais, conforme elas iam se desenvolvendo nas suas necessidades de documentar, de guardar e de produzir imagens, textos. O valor dado àquela forma de reprodução das imagens vai aprimorar ainda mais a essa técnica. As sociedades vão se expressando através desta arte nos seus interesses tanto estéticos, né, sobre o que nós falamos da ideia do sentimento, do belo e de tantas outras questões de sentimentos artísticos que nós vimos falando na sala de aula. Através das suas estéticas relacionadas às imagens, à religiosidade que eles vivenciavam naquele período, mas também a partir de uma documentação, um registro da cultura daquela época. Bom, com a invenção da fotografia no final do século XIX, os processos, né, de impressão daquela época vão levar esse processo da gravura, que é um processo, uma produção artesanal, manual, vai levar vagarosamente, paulatinamente, a um declínio, a um pequeno desaparecimento. O clima, né, de transformação daquele século vai propiciar grandes mudanças no campo das artes, que determinarão também os princípios da gravura contemporânea, ou seja, o que vai trazer um declínio das formas antigas de se imprimir a gravura, fazendo com que desenvolvam, né, técnicas cada vez mais diferentes, aprimorando ainda mais essa técnica de gravura. Então, nesse sentido, nós vamos ver nas nossas próximas aulas os diferentes tipos de gravura, lá na página 13 e nas próximas páginas, até a página 14. Nós vamos conhecer cada vez mais essa técnica na próxima aula. Já conhecemos um pouco da história, de como começou e de como ela foi sendo aprimorada ao longo do tempo, a partir da história do desenvolvimento dessas sociedades.